Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso módulo 1, curso Projeto Conceitual de Aeronaves, agora com o capítulo O Processo de Concepção de Aeronaves. Nesse capítulo faremos uma breve introdução, onde vamos fazer uma reflexão sobre o que é projeto. Em seguida falaremos sobre o contexto das fases do projeto de aeronaves e sua relação com o ciclo de desenvolvimento integrado de produto. O que é e o que não é projeto conceitual de aeronaves. E, por fim, os entregáveis de um estudo conceitual. Então, para falar o que é projeto, para começar essa nossa reflexão, eu trouxe aqui essa figura que fala sobre os dois lados do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, da mente criativa e da mente judiciosa, relacionados então à associação criativa e à dedução analítica, e como esses três processos, os processos de síntese criativa, análise e tomada de decisão, que estão intimamente ligados à atividade de projetar um sistema, projetar um artefato. Então, no que diz respeito à síntese criativa, nós temos aqui alguns traços para ela. O primeiro aqui é pensamento holístico, ou seja, a capacidade de olhar para um problema de maneira, considerando as múltiplas facetas que ele possa ter, as interfaces, as relações, como que aquela solução afeta o meio que ela está inserida e é afetada por ele. Criatividade e imaginação estão ligados então com a capacidade de prover alternativas de solução que possam ser investigadas. Então é a criação de alternativas e a imaginação associada a incluir essa solução, essas ideias dentro de um contexto e como que ele pode ser afetado por ela. O julgamento está relacionado com a associação de ideias, então o julgamento aqui é nesse sentido, e também esse lado também está mais propenso, né? Tem um traço de maior propensão à aceitação de risco. Então é realmente explorar alternativas sem fazer o julgamento de valor, o julgamento de risco no primeiro momento. E aí sim, o outro lado, o lado esquerdo do cérebro, o lado mais analítico, esse sim tem alguns traços aqui que são bastante complementares e em algumas situações antagônicos, né? Então existe um equilíbrio entre esses dois lados. Um lado de reconhecimento de padrões, ele é mais sequencial, analítico, lógico e racional. Então essas propriedades aqui desse lado fazem com que a gente, ao explorar os dois lados, né? Aqui a gente está criando alternativas, ideias, e aqui a gente vai fazer então um trabalho de fazer a análise dessas ideias de maneira sequencial e lógica, e aí sim, de maneira racional, fazer a tomada de decisão. Então, existe uma relação bastante íntima desse processo todo aqui ilustrado por essa figura e atividade de projeto. Então, a mensagem aqui é bem importante, que projeto é diferente da replicação de padrões. Então é bastante comum a gente observar que projeto, qualquer que seja, não só no aeronáutico, né, mas sistemas e artefatos projetados para princípios e para fins parecidos, eles vão ter características parecidas, certo? E ao se replicar essas características, isso não é projeto. Então, um projeto ele apresenta características como padrões geométricos, físicos, matemáticos, etc., como consequência de uma finalidade, um propósito muito bem definido. Então, embora se a gente fizer ali uma avaliação de projetos para um mesmo fim, identificar padrões, não basta que a gente replique esses padrões para dizer que a gente está fazendo um projeto. Então, são meios e fins diferentes. Portanto, um objeto, um artefato, um sistema projetado, ele serve para um propósito que tem, então, um ou mais objetivos, e esses objetivos eles são atingidos através de capacidades e funcionalidades
que vão então ser conferidas via engenharia. Então vamos parar um momento aqui para refletir sobre essa frase, né? Então, a nossa engenharia, ela vai ser um meio para que nós consigamos conferir capacidades e funcionalidades para que esse sistema, artefato projetado, esse objeto que eu estiver projetando, consiga atingir os objetivos para os quais ele existe, né? Então, para que ele possa, de fato, suprir o seu propósito, a sua razão de ser. Então, e um paradigma aqui bastante importante que eu trago aqui falando sobre o que é projeto, e a gente ainda não entrou no projeto aeronáutico, isso aqui é genérico, né? É o paradigma de simplicidade versus complexidade. Então, às vezes é muito tentador para o projetista inserir complexidades e sofisticação no projeto sem refletir muitas vezes sobre o que isso está de fato agregando para o produto, para a competitividade, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que um aumento da complexidade, ele leva a um aumento de custo e ou risco, né? Então, existe um princípio aqui, que eu trago aqui, essa figura aqui, que é bastante pictória nesse sentido, né? Que bons projetos têm aparência simples, né? Então, assim, toda a complexidade que a gente introduzir no projeto, ela tem que ser justificada pelo ganho de funcionalidade ou capacidade que ela traz, que ela agrega, frente ao seu impacto em custo, risco e eficiência, né? Então, a gente não pode introduzir complexidade pelo bem da sofisticação, pura e simplesmente. Ela tem que ser justificada, racionalizada, né? Então, esse é um princípio bastante importante aí de projeto em geral. Então, vamos entrar agora aqui no contexto das fases do projeto de aeronaves. Então, eu trouxe aqui essas imagens aqui de 3 autores bastante consagrados da literatura de projeto conceitual de aeronaves: o Heimer, o Nicolai e o Torenbeek. 3 autores realmente muito bons, e a gente vai ver ao longo do curso que eu vou trazer muito material deles e de outros autores muito bons também da literatura. Então, eles trazem aqui essas imagens, né? O Heimer traz aqui uma visão de que a gente tem como dado de entrada requisitos, e aí a gente tem a fase de projeto conceitual, onde as seguintes perguntas precisam ser endereçadas: quais requisitos vão orientar o projeto? Como ele deveria se parecer? Qual seria seus pesos, seu custo? Que trade-offs deveriam ser considerados? Que tecnologias deveriam ser incorporadas? E se esses requisitos produzem uma aeronave viável e vendável. E aí em seguida passa-se então para a fase de estudos preliminares, onde a configuração é congelada, são desenvolvidos então o lofting das superfícies, desenvolvido testes e bancos de dados analíticos, o projeto de itens grandes, e é então desenvolvido custos bottom-up, né? Eles chamam aqui de custos reais, ainda estatísticos, e aqui no final a gente tem a pergunta do: você aposta a sua companhia, né? Em seguida a gente vai para o projeto detalhado, que é então uma fase bastante extensa aí do projeto, né, até levar para a fabricação. Então, essa aqui é a visão das 3 fases de projeto segundo o Heimer. De maneira bastante análoga ao Nicolai, ele traz aqui também dividido no projeto conceitual, preliminar e detalhado. Aqui ele traz essa ilustração de que o projeto conceitual ele deve definir então uma vista em planta da aeronave, né? Essa figura aqui ilustra isso, né? A gente tem aqui 2 aeronaves com uma asa mais alongada e menos enflechada, e aqui uma asa mais enflechada e menos alongada, com uma área de asa eventualmente maior, enfim, esse dimensionamento inicial da forma em planta e o dimensionamento. E ele traz aqui